A inserção internacional do Brasil pressupõe, primeiro, uma definição do que somos ou do que queremos ser. Nos últimos 50 anos, as transformações no Brasil foram tão significativas, tão rápidas e tão profundas, em todos os campos, político, social, econômico, cultural, que é até difícil definir o que o Brasil é hoje. Então, esse exercício, em primeiro lugar, eu acho que deve procurar deixar o Brasil que fomos para definir o Brasil que somos e o Brasil que queremos ser. Esse é o ponto principal. Para isso, tem que ter uma visão estratégica. O Brasil que somos hoje tem características interessantes. Politicamente, ele é um país democrático, está se consolidando cada vez mais a mentalidade, a cultura democrática, né? Mas convive com instituições do Brasil do passado, do Brasil velho, clientelista, oligárquico, discriminatório. Então, esse é o primeiro problema. Nós temos que trabalhar para um Brasil moderno, onde as instituições possam refletir o que o Brasil que queremos ser. No campo econômico, as transformações foram extraordinárias. Passamos a ser a sexta economia do mundo, temos uma indústria muito diversificada, desenvolvida, mas, porém, com uma falha de competitividade grave, que nós estamos vendo ainda nenhuma saída para esse problema de maneira imediata. Temos ainda uma visão autárquica, herdada do passado, queremos produzir tudo e tudo no Brasil, com uma excessiva preocupação com o mercado interno e com uma obsessão pelo chamado conteúdo local. Quer dizer, qualquer coisa no Brasil tem que ter conteúdo local majoritário. Não é o exemplo da China, não é o exemplo da Índia, não é o exemplo dos Estados Unidos. Temos que rever esses conceitos. No campo financeiro, nós temos um sistema moderno, sistema bancário sólido, o crescimento da consciência e da cultura anti-inflacionária, como disse o Danilo, é muito importante, mas nós ainda vivemos dentro de um clima de debilidade de políticas fiscais e um sistema federativo muito complicado que permite que o Brasil tenha uma fúria arrecadadora, mas não garante a qualidade do gasto público. Então, recolhemos muito e gastamos mal, e muito. E no plano social, nós temos um Brasil que finalmente entendeu que sem inclusão social não há desenvolvimento sustentável. Muito bem. Este é o Brasil que existe e é o Brasil que queremos ser, é aquele que vai nos ajudar a projetarmos no exterior. A primeira observação que eu faço é a seguinte: o Brasil faz parte do mundo ocidental. O Brasil faz parte do hemisfério ocidental. O Brasil é essencialmente um país situado na América do Sul, com vizinhos sul-americanos e com relações muito particulares e importantes com os vizinhos norte-americanos. A herança europeia certamente é evidente, forte, devemos mantê-la, devemos cultivá-la. Ela constitui um ponto importante da nossa composição étnica, mas não é só, temos a contribuição asiática através do Japão, temos a contribuição do Oriente Médio através dos sírios, libaneses, mas nós somos um país ocidental, né? Um intelectual francês dizia: o Brasil é o extremo ocidente. E é pura verdade. Mas nós não estamos explorando as nossas potencialidades no hemisfério. Nem no hemisfério norte ainda temos algum ranço, às vezes pouco explicável, pouco explicável anti-americano, quando, na verdade, nós temos muito que tirar proveito de alguns valores democráticos que compartilhamos com os Estados Unidos, mas também de alguns outros valores econômicos, sobretudo aqueles derivados do conceito de inovação, de criatividade, que é a chave para o desenvolvimento brasileiro e que nós, no Brasil, estamos mais atrasados em relação aos Estados Unidos. Mas, em relação à América do Sul, então, o nosso atraso na política externa ainda é muito mais forte. Nós ainda não conseguimos superar essa visão bipartida de que o Brasil está mais interessado pelo lado e tem mais seus interesses voltados no lado atlântico e deixamos no segundo plano o lado do Pacífico. Certamente que a geografia explica muito esse problema, porque nós estamos separados
dos países da costa do Pacífico, dois obstáculos geográficos os mais complicados do mundo, que é a floresta amazônica, seguida da Cordilheira dos Andes. Mas hoje há tecnologia suficiente e há capacidade suficiente para superar essas dificuldades logísticas e estruturais, de maneira que nós temos que incorporar os países andinos, sobretudo aqueles mais dinâmicos. Além do Chile, que é uma economia pequena, mas muito bem organizada, nós temos dois países grandes, importantes, que estão crescendo 2 vezes mais rápido que o Brasil, que é o Peru e a Colômbia, e a respeito do qual nós não estamos tendo nenhuma política forte. Pelo contrário, temos uma política de ressentimento, porque eles criaram com o México, com o Chile, o Arco do Pacífico, e isso o governo atual entendeu como sendo um desafio ao Brasil, ao Mercosul. E a resposta então vamos ampliar o Mercosul, simplesmente convidando todo mundo para participar do Mercosul, sem nenhuma definição dos objetivos dos novos sócios do Mercosul. Esse é um erro e temos que, ao contrário, incorporar a economia brasileira às economias dos países dinâmicos da área do Pacífico. Em consequência disso, devemos também mudar um conceito ainda muito arraigado, e aqui até o setor privado brasileiro é em parte responsável, que é o que eu chamaria do protecionismo comercial ou do mercantilismo, ou seja, a ideia de que é bom exportar e é ruim importar. Só quando temos saldo na balança comercial é que as coisas funcionam bem. Quando temos déficit na balança comercial, está errado. Quando muito equilíbrio. Ora, não se faz desenvolvimento através dessas equações aritméticas. A China, por exemplo, dá um exemplo de grande vigor. A China tem déficit comercial com os seus vizinhos, que alimentam de insumos para a sua cadeia produtiva, e tem superávit comercial com o resto do mundo, em relação, em particular, com os Estados Unidos. A China não está preocupada em saber se no produto que ela está fabricando tem um componente, conteúdo local, que seja da Indonésia, da Filipina ou da Coreia. Aliás, os Estados Unidos fazem a mesma coisa. Se não me engano, 80% da construção de um Boeing é feito fora dos Estados Unidos. Nos aparelhos celulares, a mesma coisa. Recentemente, minha mulher comprou um notebook, um Mac Pro, fabricado na China. E, no entanto, ninguém duvida de que o Apple seja uma empresa americana e que favorece enormemente o prestígio da economia norte-americana. Mas o hardware é fabricado na China. Então, nós temos que superar essas visões do Brasil do passado. Naturalmente, em relação à América do Sul, temos um aspecto extremamente importante, que não foi mencionado, que não é mencionado com frequência, que é como administrar a região amazônica. O Brasil não é o único proprietário da Amazônia. O Brasil tem 6 outros sócios e é preciso combinar com eles, e repito, aí, além de Colômbia, Peru, Bolívia, temos o Equador, temos a Venezuela, e nós temos que coordenar ações, não só para utilizar de maneira sustentável a riqueza da Amazônia, mas, sobretudo, fazer daquilo uma região onde seja possível combater o crime organizado, o tráfico de drogas, e toda a ameaça que isso representa à segurança pública do país. Aqui também falta todo um planejamento estratégico em relação à região amazônica. Existe um tratado de cooperação amazônica, cuja sede do secretariado está em Brasília, deveria estar na região amazônica, mas com muito pouca projeção na agenda governamental. Outro aspecto importante da política externa no médio e longo prazo é a questão do aparelhamento das Forças Armadas, né? Nós, por causa da nossa herança política mais recente, do período da regime militar, nós ficamos com certo preconceito com relação ao equipamento militar e às Forças Armadas. Nós estamos avançando, hoje tem o Ministério da Defesa, que foi a primeira tentativa de deixar de ver as Forças Armadas como uma competição entre 3 forças, Exército, Marinha e Aeronáutica. E nós temos um desafio de saber quais são os verdadeiros objetivos do nosso sistema de defesa.
Há muito por que fazer disso, há muito que pensar. Já existem documentos que estão sendo elaborados por cientistas, políticos e por órgãos de governo de maneira estratégica, mas ainda há pouca substância concreta em relação a esse aspecto. E certamente isso, sobretudo com a nova fronteira do pré-sal e tal, vai ser de grande importância. Se nós executarmos essas tarefas de maneira adequada, sobretudo com ênfase na América do Sul e nas nossas relações hemisféricas, nós daremos um passo importante para alcançar, não um objetivo, mas uma consequência que é natural do tamanho do Brasil, que é a participação como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nós estamos fazendo isso de maneira equivocada, estamos tentando obter votos majoritários, quando, na verdade, nós temos que obter apoio da nossa vizinhança. Não é possível imaginar que o Brasil será membro do Conselho Permanente do Conselho de Segurança se não tivermos o apoio nem da Argentina nem do México, que até hoje declararam explicitamente que são contra essa participação. Finalmente, para concluir a minha exposição, lamentavelmente um tempo curto, como nós devemos trabalhar na Ásia? Eu acho que a China é o grande desafio e, ao mesmo tempo, a grande oportunidade. Com relação à China, mas também à Índia, à Indonésia, o futuro do Brasil será essencialmente aquele de fornecedor de alimentos. A China deverá incorporar centenas de milhões de habitantes no seu espaço urbano. Essas pessoas têm que se alimentar. Eles vão consumir, eventualmente, menos aço, menos cobre, dependendo da conjuntura econômica, mas não vão consumir menos comida. Então, nós temos que ter uma política de negociação comercial com os países asiáticos, com a China em particular, para abrir o mercado de alimentos que só o Brasil e outros países do Mercosul terão condições a curto prazo de suprir, porém com uma modificação importante para a abertura de mercado de valor agregado. Não queremos vender só grão de soja, queremos vender a soja transformada em frango, transformada em produtos industrializados. E com relação à África, por enquanto, nós certamente teremos que continuar prestando a cooperação técnica, sobretudo no campo agrícola, e também a cooperação financeira através das empresas brasileiras transnacionais que já estão presentes na América do Sul, estão presentes na América do Norte, estão presentes na Europa, estão presentes na Ásia e agora estão começando a estar mais presentes também na África. Então, em resumo, o Brasil tem que pensar estrategicamente a partir do que ele é hoje, o que ele pretende ser e atuar essencialmente no hemisfério ocidental. Muito obrigado. Embaixador, obrigado. Vem uma pergunta de Mogi das Cruzes, vem pela Rede 55, é do Rodrigo Najar Urbano. Ele está perguntando o seguinte: como o Brasil está crescendo rápido demais, não é possível que aconteça conosco o mesmo que está abatendo atualmente os países europeus? Isso vale também para o Roberto Macedo comentar depois. Embaixador. Bem, lamentavelmente, o Brasil não está crescendo rápido demais, está crescendo devagar demais. Historicamente, durante o século XX, certamente o Brasil foi um dos países que mais cresceram no mundo, depois do Japão. Mas nós estamos com uma crise importante e não sabemos como sair dela no curto prazo. Estamos crescendo muito modestamente. Eu não tenho dúvida de que, talvez depois da exposição do Roberto Macedo, nós venhamos a ver de que maneira o Brasil pode romper essa situação de impasse de crescimento que nos encontramos hoje e voltar a crescer a 4%, 5% ao ano. Não 3%, 3,5%. Eu acho que tem gente que já fica feliz em falar em 3%, 3,5%. Nós devemos ser muito mais ambiciosos. Crescer no mínimo 5% é perfeitamente possível e isso exige, naturalmente, reformas profundas. E isso vai nos colocar numa posição de muito maior dinamismo no mundo e, pelo contrário, nós vamos ser parte da solução dos problemas europeus e de problemas de outras regiões que estejam atravessando crises econômicas. Obrigado, doutor. Rubens Figueiredo, queria comentar? O Brasil ele tem 3 vertentes na sua política externa, poderíamos dizer assim. Uma de consolidar essa liderança regional,
que até pelo tamanho do Brasil e as dimensões da sua economia, é difícil não ser líder aqui. Depois, essa dimensão, vou chamar de humanística, de se aproximar dos países pobres, principalmente da África, e uma certa resistência a se relacionar com os BRICS e com os países europeus e os países mais desenvolvidos. Então, isso criou uma condição que as trocas comerciais brasileiras, elas são de uma dimensão muito pequena em relação ao que deveria ser. A minha pergunta, qual é a imagem que o Brasil tem por ter essas nuances na sua política externa no mundo? Isso está melhorando ou está piorando? Não, a resposta é muito fácil. A imagem que o Brasil tem no mundo tem melhorado de maneira extraordinária. Às vezes até quase que indevida, porque nós aqui no Brasil estamos mais atentos aos nossos problemas, às nossas dificuldades e achamos até que o mundo está sendo bastante generoso com o Brasil. Mas, na verdade, que não está, porque o Brasil realmente tem se projetado com razão, não só pelo tamanho da sua economia e pela diversidade da sua atividade, embora em termos absolutos ainda reduzido. Quer dizer, nós contribuímos com 1,3% do comércio mundial. Isso é uma vergonha. O Brasil deveria ter uma participação no comércio mundial muito maior. Mas é um comércio diversificado. Agora, nós temos um aspecto que, aliás, foi mencionado na palestra do Danilo, que é o que se chama o soft power brasileiro, onde a cultura brasileira, sobretudo, causa esse espanto, não só pela música, pelo esporte, pelo cinema, pela literatura, mas pela ação do indivíduo. Quer dizer, o brasileiro é um ser que no resto do mundo é visto como alguém que exerce a sua atividade de forma surpreendentemente positiva. A alegria do brasileiro, muitos perguntam, como é que é possível que o brasileiro seja feliz num país com tanta desigualdade social? Então, aqui entra esse componente que, na linguagem diplomática moderna, fala-se soft power, mas que tem muito de componente cultural, como foi mencionado antes, e que justifica e que explica por que o Brasil seduz tanto a opinião pública internacional e seduz tanto os nossos vizinhos próximos e distantes. Eu acho que o embaixador acabou com essa sua observação respondendo ao Felipe Eloy Teixeira Albuquerque, lá de Porto Feliz, aqui no estado de São Paulo. Ele enviou a pergunta pelo Facebook, dizendo que lembrando que um dos nossos produtos culturais mais conhecidos lá fora é o carnaval. E ele perguntava, o Brasil é só isso? Acho que o senhor acabou de dizer que não é bem assim. Doutor Guilherme, por favor, sua observação. Eu gostaria de fazer até uma indagação ao nosso ministro Botafogo e também o cumprimentando pela exposição clara, objetiva e integrada, absolutamente integrada com a parte do que foi colocado pelo Danilo na cultura e que será colocada pelo Roberto Macedo. Agora, nós temos uma programação, e está aqui o nosso doutor Vilmar Rocha, que é o nosso vice-presidente do Espaço Democrático, e que também cuida da parte de relações internacionais do nosso partido e da nossa fundação. E nós estamos querendo promover, no segundo semestre do próximo ano, uma conferência ibero-americana de partidos de centro na América do Sul. Exatamente porque nós temos alguns exóticos, que não estão cumprindo a mesma linha de crescimento. Aqui foi citada a Colômbia, foi colocado o Peru, foi colocado o Chile, e dentro da Venezuela, dentro do Equador, dentro da Bolívia, existem correntes de pensamento divergentes daquelas que estão hoje presidindo uma ação quase que excludente da América do Sul no contexto internacional. E o Brasil, sem dúvida, é o país de maior peso e que o mundo desenvolvido nos olha como ponta de lança da política da América do Sul. Então, eu gostaria da sua visão
a respeito da organização deste encontro e até da sua participação, que é muito importante, desse encontro que deveremos promover juntamente com partidos espanhóis, com partidos portugueses, até porque eles têm um grande interesse, e isso é importante que se diga, que a Europa hoje quer se aproximar da América do Sul. Se fala muito na tentativa de se fazer quase um mercado de ligação do continente europeu com o continente americano. Haja visto o volume de recursos que tem aplicado nas economias da América do Sul, especialmente os espanhóis. Como é que o senhor vê essa aproximação e a possibilidade da organização pelo Espaço Democrático como fundação deste grande encontro ibero-americano para discutirmos o nosso futuro? Presidente, acho a ideia extremamente proveitosa e oportuna, porém é preciso que ela se situe dentro de um parâmetro muito claro, ou seja, por tradição cultural, histórica, um pouco bacharelística, fala-se muito de América Latina, de América do Sul, normalmente refletindo a visão dos países de língua hispânica. Toda reunião latino-americana fala-se do fundo do hispano-americano, entendeu? E a situação do Brasil é muito particular, porque é um país que fala português, não é só diferença de língua, é diferença de cultura. Fala português, faz política diferente, e tem uma realidade histórica, étnica muito diferente. Então, unir esses dois universos, vamos chamar assim, do universo cultural hispânico e do universo cultural lusófono, eu acho muito importante. Me pergunto se não seria o caso de termos uma participação de alguns países importantes de língua portuguesa, porque, evidentemente, são eles onde o Brasil tem uma influência cultural e mesmo econômico-comercial importante. Mas isso seria uma questão mais de organização. Mas se conseguirmos, nesse encontro no ano que vem, definirmos como que as duas vertentes, tanto a vertente hispano-parlante como a vertente luso-parlante aqui na América do Sul, possam cooperar melhor, eu acho que todos sairemos ganhando.